Idosa de 70 anos fica grávida e suspeita que não era do marido. No dia do parto, a verdade vem à tona. Caio se encontrava nervoso, caminhando de um lado a outro na sala de espera do hospital. Em seus 75 anos de idade, sentia-se com medo, confuso, pois sua esposa, Samantha, de 70 anos de idade, estava prestes a trazer uma nova vida ao mundo. O memorável acontecimento aconteceu em um local distante. O casal de idosos não possuía filhos e tampouco esperava tê-los em idade tão avançada. Um dia a idosa sentiu-se mal, sentindo tontura e náuseas, portanto seu esposo decidiu levá-la ao hospital. O susto foi grande, quando o doutor lhe comunicou que sua esposa não estava enferma, mas sim grávida. Caio ficou perplexo, mudo. Ele era estéril, e por isso nunca havia podido ter filhos, portanto não se explicava como aquilo era possível. No dia em que Samantha ia ter seu filho, toda a família foi ao hospital para presenciar o acontecimento tão memorável. Muitos familiares do casal tinham ido visitá-los, alguns para dar apoio moral à idosa, outros para apoiarem o marido idoso, e outros simplesmente por curiosidade. Não existiam muitos casos no mundo de mulheres que tinham filhos aos 70 anos de idade. Na sala de espera do hospital se encontravam todos os familiares, alguns sussurrando, enquanto alguns só olhavam com preocupação para Caio, que ficava indo de um lado para outro do corredor, em frente à porta da sala de parto. Preocupado com a situação, Caio pensava como era possível que sua esposa estivesse grávida. Tantos anos casados e agora aquela surpresa surgia. Ademais, havia complicações que podiam surgir durante o parto daquele bebê que estava vindo ao mundo. Os parentes começaram a falar, comentando que seu primo não podia passar por aquilo e que algo acontecia naquela relação. Como Samantha poderia engravidar aos 70 anos, estando prestes a dar à luz a um filho? Eles não acreditavam que isso fosse possível. A verdade é que a maioria deles estavam insinuando que poderia ter havido uma traição na relação dos idosos. Apesar dos comentários e especulações dos familiares, o homem não os escutava, estando apenas imerso em seus pensamentos e preocupado com o fato de que ao irem visitar o médico, o mesmo disse que o parto poderia conter diversas complicações. Caio chegou a perguntar à sua esposa sobre a razão pela qual ela engravidara com sua idade. Era quase impossível, havia muitas possibilidades para o que tinha acontecido, porém, tudo parecia tão impossível, considerando todos os diversos anos durante os quais tentaram, não tendo qualquer resultado. Enquanto isso, os familiares continuavam na sala de espera, discutindo as possibilidades da situação. Os curiosos nem opinavam, apenas assentindo com a cabeça os demais que opinavam sobre a situação. Alguém pediu para eles deixarem de discutir, devendo ao invés disso, esperarem por Samantha, deixando assim de julgá-la mal. As coisas eram como eram, e eles não deviam deixar de admirar o fato de uma idosa como Samantha ter engravidado, mesmo que provavelmente tivesse sido infiel com o pobre Caio, que estava ali, preocupado com sua esposa. Caio pediu para todos baixarem a voz, senão seriam expulsos do hospital. Eles realmente pensavam que Caio não havia pensado nisso tudo? De qualquer forma, sua esposa e aquele que seria seu filho daquele momento em diante estavam na sala de parto, e ele não sabia de forma alguma o que se passava lá dentro. Todavia, não se escutava o choro do bebê nem nada. Todos os presentes ficaram olhando para a porta que dava para a sala de parto, para ver se viam algum movimento, ou algum profissional médico saindo e entrando no local. Enquanto isso, Caio seguia imerso em seus pensamentos, buscando algum indício sobre aquele bebê ser seu. Porém, depois de 9 meses pensando, e das 9 horas que passou no hospital com seus familiares e sua esposa, todavia não havia descoberto nada e nem chegado a conclusão alguma. Ele pediu diariamente conhecimento a Deus para encarar a situação, e saber como pedir à sua esposa alguma explicação para a situação em que ela teria um filho em idade tão avançada. As únicas palavras que se repetiam em sua cabeça eram estéril, e que sua mulher estava grávida. As reflexões não surtiam qualquer resultado em que ele quisesse pensar naquele momento, portanto voltou a parar diante da porta da sala de parto, para esperar por qualquer alento que pudessem lhe oferecer acerca da situação de sua esposa e do bebê. De repente, começaram a sair e entrar enfermeiras da sala de parto. O movimento chamou a atenção de todos os presentes na sala de espera, ainda mais de Caio, que sabia que poderiam acontecer imprevistos nesse momento tão crítico. Então,
Caio interrompeu uma das mulheres que saía da sala de parto e perguntou o que estava acontecendo e por que estavam entrando e saindo. Ele queria saber como sua esposa estava. A mulher apenas o olhou com um ar de preocupação, ao mesmo tempo em que um rapaz saía tirando a máscara e se dirigindo a todos os familiares de Samantha. Caio perguntou a ele como sua esposa estava. Logo, ele começou a ver muito movimento na sala. Então, contaram a Caio sobre a situação. Por causa da idade da mãe estavam surgindo algumas complicações que podiam afetar a vida de ambos, tanto da mulher quanto do filho. Caio pedia a Deus que nada terrível acontecesse. Ele pedia para que, por favor, salvassem sua esposa para que nada acontecesse com ela. O médico disse que iriam salvar ambos, e apenas tinha saído para informar a todos o que estava acontecendo. O médico disse que estavam chamando mais profissionais para que fossem ajudá-los com as complicações que estavam surgindo ali dentro. Caio quis saber quais complicações eram aquelas. O médico disse que ele não podia saber nada além do fato de que a equipe médica estava atuando arduamente naquele parto. Todavia, ele pedia para que os familiares não se desesperassem, pois tudo ficaria bem. Ele disse que seus colegas já estavam chegando para ajudar. Por enquanto ele podia apenas dizer-lhes que mãe e filho estavam correndo o risco de perderem a vida. Por alguns segundos, os familiares que se encontravam na sala de espera ficaram em silêncio, pensando nas implicações daquela notícia tão devastadora para o marido idoso. Um dos familiares disse que aquilo era o tipo de coisa que acompanhava atitudes ruins, afirmando que Samantha iria pagar pela suposta traição que cometera contra Caio. Pediram para ele parar de dizer aquilo, pois Samantha não havia feito nada de ruim. Um familiar apenas pedia a Deus que abençoasse aquele bebê, que por fim alegraria a família deles. O outro teimou afirmando que se a situação fosse outra, Deus não deixaria que surgissem aquelas complicações, e o bebê e a mãe já estariam a salvo, e não em risco de passarem para o além. Tudo o que eles tinham feito enquanto estavam ali, fora discutir. Caio pediu aos familiares para que se calassem por um momento. Pedia para que, por favor, deixassem de discutir, pois não era o momento nem o lugar para falarem sobre aquelas coisas. Ele apenas queria que todos orassem para que nada de ruim acontecesse dentro daquela sala de parto, onde sua esposa estava lutando pela vida, obviamente por ter engravidado aos 70 anos. De qualquer forma, ele pedia respeito por sua esposa. Depois do que Caio disse, todos se calaram. Além do mais, nesse preciso momento, o mesmo profissional que deu as primeiras notícias, voltou a sair, dizendo a Caio que a esposa dele havia passado por várias complicações, por causa de sua gestação em idade avançada. Além de diabetes gestacional, ela teve ruptura prematura de membranas. De qualquer forma, Caio quis saber se sua esposa estava bem, querendo entender o que havia acontecido com ela lá dentro. O médico disse que seus colegas estavam fazendo uma cesariana muito complicada, pois devido aos 70 anos, ela tinha complicações de placenta, restrição de crescimento, e também tiveram infecções durante a gravidez. O médico pediu para que ele não se preocupasse, pois estavam fazendo todo o possível para salvarem a vida da mãe, e do pequeno que já estava a caminho. Por isso, o médico tinha saído para informá-lo os avanços da cirurgia e as complicações que estavam enfrentando. Caio pedia para que, por favor, o mantivessem a par de tudo, pois ali todos estavam muito preocupados com eles. O médico pediu para que não se preocupassem pois estavam fazendo tudo ao seu alcance para trazer a eles boas notícias. Depois das notícias do profissional, Caio sentou-se em um dos bancos na sala de espera para pedir em alto e bom som, que salvassem sua esposa com quem estava casado há anos, com quem havia rido e chorado, compartilhado tantos momentos. Calados, os familiares se aproximaram de Caio para consolá-lo durante o terrível momento pelo qual estava passando. Depois de algumas horas o tão esperado choro do bebê foi ouvido através das portas, só faltava saber se a mãe estava bem. Logo depois, o mesmo médico saiu da sala de parto para informar que bebê e mãe estavam bem. Ainda permanecia viva a dúvida acerca da paternidade do bebê, pois Caio com certeza não poderia ser pai. Momentos mais tarde, a mãe veio em uma cadeira de rodas para apresentar o filho a Caio, que sentiu muito amor e ternura pelo pequenino. Ele não se importava com a procedência daquele bebê, querendo apenas cuidar dele e amá-lo por todo sempre. A mulher então disse que jamais poderia ter sido infiel com o marido depois de tantos anos, garantindo que o bebê era biologicamente dela e de Caio.
Eles tinham tentado 2 vezes o método de inseminação artificial, mas sem sucesso. Em segredo, Samantha tentou uma 3ª vez, e dessa vez com sucesso. Os familiares que haviam desconfiado de Samantha se aproximaram dela para se desculparem. Por fim, Kyle não se importava com mais nada além da sobrevivência de sua esposa e daquele bebê que encheria seu lar de luz, ternura e amor. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história da mulher que abandonou sua filha doente no hospital, e depois ficou sabendo que seu ex-companheiro a criou, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.